Olá, pessoal! Estamos começando mais uma semana de aulas aí com revisão de conteúdos da série anterior, sugestão aí da Secretaria de Educação para esse nosso primeiro bimestre. Nossa aula de hoje vamos falar sobre as progressões aritméticas, né, mais conhecidas como PA. Vamos lá, vamos ver, vamos relembrar como é que é? O que é uma PA? A progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, somado a um número fixo que a gente vai chamar de razão dessa progressão e que sempre vai representar pela letra R, ou seja, uma sequência numérica. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o número 2 como primeiro elemento da sequência, daí a gente tem o número 5 como segundo elemento. E aí o terceiro elemento é 8, a gente já começa a perceber, né, uma regularidade aí nessa sequência. A gente começa a perceber que cada termo vai sendo construído a partir da soma do termo anterior com um número, uma constante, né, dada. No caso aqui, o 3, né, que a gente vai chamar de razão dessa sequência. Então, sequências construídas dessa forma, né, onde cada termo a partir do segundo é obtido pela soma do termo anterior por uma constante dada, é chamado de progressão aritmética de razão R, no caso aí do exemplo que eu acabei de escrever, razão 3. Legal? Estão lembrados disso aí? E beleza, vamos lá. Então, dessa forma, essa sequência aqui ela é uma progressão aritmética, A1, A2, A3, a gente costuma, né, associar cada elemento aqui, ó, indexar, né, de acordo com a sua posição, ou seja, quem é o A4? O A4 é o cara que ocupa a quarta posição da minha sequência, né? Quem é o AN? AN é o cara que ocupa a enésima posição da minha sequência. Né? E como que cada termo é obtido? Somando, claro, o anterior, né, a razão. Então, como é que eu obtenho o segundo termo? Somando o primeiro, né, a razão. Como é que eu obtenho o terceiro termo? Somo o segundo, a razão. Né? Então, qualquer termo é definido dessa forma. Né? Eu pego o termo anterior e somo a razão. Claro, construída dessa forma a nossa sequência, se eu pegar qualquer termo e subtrair o anterior, né, obviamente, eu tenho que encontrar a razão. Né? Se eu pegar aqui o 8 e subtrair 5, eu vou achar 3. Se eu pegar o 11 e subtrair o 8, eu vou achar 3, que é a razão. Né? Então, dessa forma é construído e é definido o que a gente chama de progressão aritmética. Tá ok? Bom, eu poderia encontrar qualquer termo, né, de uma progressão aritmética, desde que eu conhecesse a razão e o termo anterior. Né? Então, por exemplo, se o quinto termo de uma razão é 5, de uma PA é 5, e a razão é 2, então o sexto termo, que é o próximo, vai ser 5 mais 2, 7. Então, se você conhece um termo e quer saber o próximo, conhecida a razão é bem simples. Agora, se eu quiser saber qualquer termo de uma progressão, a partir de alguns dados eu também consigo. É só usar o que a gente chama de termo geral da PA. Como é que a gente constrói essa ideia de termo geral? Vamos lá. É fato que o A1, né, o primeiro termo da PA, é o valor dele mais 0 vezes a razão. A1 é igual a 1. Fato. Né? Agora, o A2 é o A1 mais uma vez a razão. Agora, quem é o A3? Bom, se eu somar de novo a razão aqui, eu vou achar o A3. Então, eu posso dizer que o A3 é o A1 mais duas vezes a razão. Certo? Para achar o A4, o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui e vou somar a razão de novo, né? Então, quem seria o A4? Seria o A1 mais 3 vezes a razão. A cada termo, né, eu vou tendo uma vez mais a razão aqui. E aí é só a gente pensar assim, poxa, se
Eu quero o A2. Vai ser o A1 menos 2 menos 1 vezes a razão. Quem é o A3? Quem é que multiplica a razão aqui, né? 3 menos 1. No A4, quem é que multiplica a razão aqui, né? 4 menos 1. Então, se eu tiver um termo qualquer, um AN, quem vai ser o AN? Bom, o AN seria, nessa lógica aqui, seria o A1 mais N menos 1. Repara que aqui, ó, é sempre 1 a menos, tá vendo? Então, se aqui é N, aqui é N menos 1 vezes a razão. Isso aí é a formulazinha, né, a formulazinha do termo geral da PA. E essa formulazinha resolve um monte de problemas, galera. Porque eu tenho aqui 4 variáveis. A partir do momento que eu tenho condições de determinar 3 dessas variáveis, né, eu posso ter aí um monte de problemas que seja determinar o valor da quarta variável, né? Então, a gama de problemas aí gerados em torno dessa formulazinha aqui é enorme. Tá legal? Vamos lá. Suponha que o primeiro termo de uma PA seja 4. Então, ele está dizendo que o A1 vale 4. E que a razão é 5. Bom, aí dando o primeiro termo e a razão, né, pessoal? Se a gente conhece o primeiro termo e a razão, a gente conhece qualquer termo dessa PA, certo? Aí ele diz, como determinar os 4 primeiros termos dessa PA? Bom, aí, gente, é muito simples, né? Se o A1 é 4 e a razão é 5, quem é o A2? 4 mais 5, 9. Quem é o A3? Não é A1 mais 2R, que a gente acabou de ver aqui? Então, é 4 mais 2 vezes a razão, 2 vezes 5. Dá 10, né? 4 mais 10, 14. Ok? E assim a gente consegue determinar, né, todos os elementos que eu quiser aí. Então, quem seria aqui, por exemplo, o A4? Né? Bom, o A4 seria o A1, né, que é 4, mais 3 vezes a razão, né? 3 vezes 5. Isso daria 4 mais 15, 19, né? Não sei se vai surgir alguma coisa por cima aqui. Não, né? Então tá aí, ó. Segundo, por exemplo, em uma PA cujo primeiro termo é 5 e a razão é 2, qual será o 10º termo? Será que eu preciso ir nessa sequência aqui? Não, né? Quem é o 10º termo? Não é o A10? Vamos lá. Ó. Então, eu posso escrever que o A10, ó, segundo a nossa formulazinha aqui, quem é o A10? É o A1 mais 10 menos 1 vezes a razão. Ou seja, o A10 é A1 mais 9R. Eu posso escrever qualquer termo em função de A1 e R. Mesmo que eu pedisse o 53º termo, tivesse pedido lá o valor do A53. Bom, se eu conheço o primeiro termo e a razão, gente, bom, aí é só eu calcular A1 mais 52R. A gente viu isso aqui, é o termo geral da nossa PA, tá certo? Então, como a razão é 2, 9 vezes 2, 18, mais 5, 23. Está aqui bem definido aí o nosso 10º termo. Ah, legal? Um outro tipo de problema muito comum quando a gente fala de progressão aritmética é o problema que envolve a soma dos termos finitos de uma PA, ou soma dos n primeiros termos de uma PA. A grande maioria dos livros traz uma historinha lá do Gauss, né? Que o professor pergunta, né, quanto seria a soma, né, dos 100 primeiros números naturais, né, exceto, né, o zero, ou seja, quanto seria a soma de 1 a 100? E o garoto, né, o Gauss, respondeu rapidamente, porque ele usou, né, da inteligência dele e percebeu, né, que se você pegasse a soma dos extremos dessa sequência, né, e dos termos equidistantes dos extremos,
você sempre tinha a mesma soma, repara. 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. Se eu fizesse 4 mais 97, 101. Né? E aí, quantas somas eu vou ter aqui? Que vai dar 101. Ou seja, assim ele conseguiu perceber, né, que essa soma aí era fácil de calcular, né? Era só multiplicar aí 50 vezes, né? Essa soma 101 e respondeu rapidamente o professor, ficou todo mundo espantado e tal, mas acho que na OE estão contando essa historinha aí. Essa historinha aí é mais velha que andar para frente. Mas, de fato, né, se a gente formalizar e abstrair aí o que foi feito pelo Gauss, a gente vai ter essa fórmula. Dada uma PA qualquer, finita, aí, com um número n de termos, né? Se eu quiser calcular a soma desses n termos, basta que eu calcule a soma do primeiro termo com o último, né? Multiplique pelo número de termos e divida por 2, né? Por isso que o Gauss multiplicou por 50, né? O 101, né? Ele pegou aqui o número de termos que era 100, né? Dividiu por 2, 50, né? Vezes o 101, que dá 50.050, parece, se não me engano. Certo? Então, sempre que eu quero calcular a soma dos n termos de uma PA, somo o primeiro com o último, multiplico pelo número de termos e divido por 2. Uma fórmula simples da gente memorizar e também resolve um monte de problemas aí. Bom? Sn é a soma dos n primeiros termos da PA, 1 é o primeiro termo, a n é o último, n é a quantidade de termos, isso a gente já entende, né? Bom, aí a gente tem esse probleminha aí. Encontre a soma de todos os números pares de 1 a 100. Veja bem, números pares. O número 1 não é par, o número 1 é ímpar. Então começa do 2, né? A soma do 2, 2 mais 4, mais 6, mais 8, né? Mais 10, até o 100. Certo? Então a gente quer descobrir que soma é essa, sabe que o primeiro termo é 2, sabe que o último termo é 100 e sabe que o número de termos é 50, porque entre 1 e 100 nós temos 50 números pares e 50 números ímpares, né? Então, a sequência dos números pares de 1 a 100, né, tem essas características aí. É uma PA cujo primeiro termo vale 2, o segundo vale, o último, né, vale 100, o número de termos é 50, e aí só aplicar a fórmula da soma aí para determinar qual é a soma de todos os números pares de 1 a 100 aí. Então, ó, o primeiro termo é 2, o último é 100, 50 é o número de termos, tá vendo? Aplicando a fórmula direto. 102 vezes 50 dividido por 2. 102 vezes 50 dá 5.100, dividido por 2, 2.550. Resposta aí bastante simples. Ok? Mais um exemplo. Qual é a soma dos números agora ímpares entre 10 e 1.000? Bom, também é uma sequência de números, né? De números ímpares. O primeiro termo dessa sequência é 11, né? Último termo, 999. Não é isso? Número de termos, 495. Né? A gente pode, inclusive, pessoal, contar, né, esse número de termos aqui. Porque como é que chegou esse 495? Pode usar a fórmula do termo geral, né? Último termo, AN, 999. Primeiro termo, 11. Mais n menos 1 vezes a razão, que é 2, né? Os ímpares vão de 2 em 2. Você vai achar n igual a 495. Certo? Aplicou aí na fórmula. Pronto, chegou a esse valor aí grande, né? De 249.975. Ok, pessoal? Então, basicamente, progressões aritméticas é isso aí, tá? A gente está só dando, lembrando que a gente está só repassando, né? Relembrando algumas coisas que vocês devem ter visto aí no segundo ano. Tá legal?
Então, até a aula de amanhã. Tchau, tchau.